Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Olá, está entrando no ar a partir de agora mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 24. Hoje o programa está repleto de assuntos. A gente vai começar falando sobre a eliminação do Michel, o 11º participante a deixar o confinamento. O Michel foi para esse paredão por indicação do líder Lucas Buda e ele teve, gente, 70,33% dos votos. Nesse paredão, o Michel ainda enfrentou o Davi, já tão cansado de batalha, né? Tão cansado de paredões, que teve 28,73% dos votos. E ainda a Alane, que teve menos de 1%. Ela teve 0,94%. Agora, o que me chamou muito a atenção nesse paredão de ontem, gente, foi a quantidade de votos. Ao todo, foram computados 224.381.203 votos. Foi muito voto, gente. As torcidas se organizaram, né? As torcidas se juntaram para poder eliminar o Michel, ao contrário do que muita gente estava pensando, que talvez o Davi fosse ser eliminado nesse paredão, mas as torcidas se juntaram mesmo. Tem muitos famosos a favor do Davi, tem muitos famosos a favor desse dinamismo, desse movimento que o Davi está criando dentro do confinamento. Eu acho que isso também contribuiu para essa votação, né? Para esse número aí de 224 milhões, quase 225 milhões de votos computados. É muita coisa mesmo. Mas a gente já começa falando sobre essa eliminação do Michel, fazendo um parâmetro em relação ao discurso do Tadeu, né? No discurso do Tadeu de ontem, ele deixou bem claro sobre a atitude das pessoas no jogo, sobre as iniciativas, sobre as suas representatividades dentro do jogo, e ele fez um alerta muito importante. Ainda dá tempo de acordar, aqueles que estavam um pouco parados, né? Estavam um pouco descansados, ainda dá tempo, porque o jogo agora já passou da metade. A gente já está agora fazendo, como eu falei no programa anterior, a contagem regressiva. Então, a trajetória do Michel, ela se resume basicamente nisso, né? Muita gente até chamou ele de plantagonista, e ele foi sim um dos plantagonistas dessa edição, tudo porque ele entra no programa já com o programa no ar, já com o jogo em andamento. Ele entrou pelo puxadinho, então quer dizer, isso faz sim um pouco a diferença. Ele demorou um pouco para conseguir encontrar o grupo dele, ele sofreu um pouco de rejeição sim, mas depois, quando ele começou a despertar para o jogo, aí ele se encostou. Na minha opinião, acho que ele poderia ter sido mais dinâmico. A partir do momento em que ele desperta para o jogo, ele poderia ter sido sim mais dinâmico, começar a ter atitudes melhores dentro do jogo. Eu acho que ele se perdeu, ele não fez um jogo bom. Durante muito tempo ele ficou escorado nas meninas, né? Ficou escorado ali no grupo dele e não apareceu tanto quanto a gente gostaria. Alguns momentos icônicos da passagem do Michel, como a briga dele com o Bin, foi bem interessante. Depois a participação dele nos Sincerões também foi bem interessante, mas tudo ali muito pontual. No dia a dia, o Michel ficou realmente muito apagado, e eu acho que isso contribuiu, pesou bastante na eliminação dele, até porque o telespectador do Big Brother, ele vai fazer análise do participante desde o começo do jogo. Então eu acho que isso aí pesou bastante nessa eliminação do Michel. Pra gente falar sobre o anúncio da saída dele, que eu acho que também foi bem marcante, foi bem impactante, porque foi uma coisa bastante diferente. O que a gente nunca viu, né, aconteceu. O Tadeu, ele já descartou no primeiro momento a Alane, que teve aí 0,94%, menos de 1% dos votos. Ele já descartou a Alane no primeiro momento e falou, ó, agora o paredão é entre vocês, a disputa vai ser entre vocês, Michel e Davi. Isso pra mim foi muito legal. Durante o discurso dele, ele ressaltou as qualidades do Michel, ele ressaltou as qualidades do Davi e também mandou esse recado para casa, que é muito importante que todos
definitivamente acordem para o jogo. E é importante também, gente, a gente entender que o discurso não é só para quem sai, o discurso também é para quem fica no jogo, né? O Michel foi muito leve trás também, eu acho que esse foi um dos pontos negativos dele. Ele fazia muita fofoquinha, muita intriguinha, e ele não deu o azar de ter sido descoberto por nenhum participante, mas na hora ali do vamos ver, na hora do ao vivo, na hora do calor das emoções, ele se omitiu. O que a gente não pode também negar é que o cara mandou muito bem durante as provas, mandou muito bem, principalmente nas provas do Anjo. Ele venceu aí várias provas do Anjo, era um excelente estrategista de prova, mas dentro do jogo ele não foi bom. Acho que esses relacionamentos dele de leve trás, essa coisa dessa fofoquinha, eu acho que queimou bastante o Michel. Ele se despediu de todo mundo na casa, eu achei também isso muito legal, foi muito emocionante, porque uma parte da casa ficou triste por conta da saída do Michel, outra parte ficou bastante surpresa por conta da permanência do Davi, e uma outra parte da casa também ficou ali com aquela interrogação gigante sobre a Alane, né? Por que a Alane foi descartada desse paredão logo no primeiro momento? Por que o público descartou a Alane nesse primeiro momento? O que vai, a partir de agora, fortalecer muito a Alane, porque ela também já despertou para o jogo, daquele jeitinho dela, devagarzinho, mas ela também despertou. Bom, como eu estava falando aqui sobre a eliminação do Michel, ele abraçou todo mundo, ele fez questão também de abraçar o Davi e o MC Bin Laden, os dois grandes rivais dele dentro da casa, e deixou ali bem clara a admiração dele e a parceria pela Raquel. Eles fizeram um laço de amizade muito forte, e eu acho que esse laço vai se estender, né? Essa amizade vai continuar para fora do jogo. Então a Raquel sofreu muito, ela chorou muito, e aí antes de ir embora ele agradeceu a participação dele no programa, né? Agradeceu pelas pessoas terem feito parte dos dias dele de confinamento, de todo esse período, e eu acho que também foi um momento também de válvula de escape, porque principalmente para a Raquel, né, que estava ali com aquela pressão toda da discussão da noite anterior, então ela aproveitou também para desabafar, para chorar, e eu acho que nesse momento agora o Michel ele sai, mas ele não vai causar grandes impactos durante o jogo, né? Não vai causar grandes impactos no decorrer do jogo. A preocupação agora é a seguinte: o Davi ficou, né? E a Alane também ficou. E agora, o que vai acontecer? Lá no palco da eliminação com o apresentador Tadeu Schmidt, assim que deixou o confinamento, o Michel ressaltou mais uma vez sobre a sua parceria, sobre a sua amizade com a Raquel. Ele apontou a Raquel como sendo a sua favorita para ganhar o prêmio do Big Brother Brasil 24, e ele também falou, gente, a respeito do jogo dele, né? Ele de novo falou que ele sentiu um mix de emoções, porque ele veio do puxadinho, então entrar no programa já com o programa no ar, já com os jogadores ali com seus grupos aparentemente formados, foi uma coisa muito difícil, que ele dormiu no chão, que ele tentou se aproximar, e eu acho que realmente isso fez dele um pouco planta. Eu acho que ele criou uma certa timidez, uma certa falta de iniciativa em relação aos outros jogadores, que fez com que ele ficasse mais inibido. E o Tadeu tentou arrancar dele, né, tentou arrancar dele essa frase, essa resposta sobre o porquê que ele tinha ficado tão tímido, tão apagado dentro do jogo, mas ele resumiu basicamente nisso mesmo, sobre a dificuldade de ter entrado já no jogo, com o jogo andando, já com as parcerias formadas, né, os grupos formados ali, e claro, além dele ter dele ter tido esse comportamento, né, mais introspectivo, ele também fez as alianças erradas, se juntar com a Raquel, no ponto de vista dele, a Raquel está muito forte, mas a gente sabe que aqui fora a Raquel não tem essa força toda, né? Pelo menos por enquanto. Então, assim, ele ter se juntado talvez também com as pessoas erradas, com jogadores fracos, foi um fator que implicou nessa eliminação dele. O Michel também fez alianças interessantes, por exemplo, com a Fernanda, mas ele não conseguiu estreitar laços com a Fernanda. E aí eu achei também muito legal que antes de ir embora, antes de deixar o confinamento, ele falou para Fernanda: olha, Fernanda, saia mais do quarto, fica mais do lado de fora, não fique tanto dentro do quarto, porque realmente ela passa mais da metade do jogo dentro do quarto, né? E aí a madrugada toda foi de muita conversa, de muita reflexão. Como eu falei,
uma parte dos jogadores está com essa pulga atrás da orelha sobre o porquê que o Davi voltou, né, depois de tudo aí que aconteceu, principalmente na madrugada de anteontem, depois do Sincerão, que a gente viu que foi uma madrugada bastante pesada, com muitos palavrões, com muitas discussões, com muita negatividade. Então, assim, eu acho que o público está analisando justamente essa questão, né, vendo exatamente essa questão sobre o que a gente pode chamar, sim, de um massacre em relação ao Davi. Juntou todo mundo, as garotas se juntaram todas ali no jardim para poder colocar o Davi, para pressionar o Davi, para colocar ele contra a parede, e foi uma coisa completamente desnecessária. O jogo está tomando rumos que são bastante preocupantes, porque as pessoas lá dentro estão misturando muito essa questão sobre vida pessoal, sobre relacionamento aqui fora, né? E estão esquecendo muito do jogo em si, dos mecanismos de jogo em si. E eu acho que isso é muito arriscado, eu acho que isso ainda vai eliminar muita gente. Aliás, ainda tem muita planta, tem muita gente ali que eu acho que precisa sair, então que os próximos paredões sejam bastante decisivos, que os próximos paredões sejam também tão impactantes e tão interessantes como esse que foi. Só mais uma observação aqui, o Tadeu falou uma coisa que até a Bia chegou a comentar também durante essa madrugada, no discurso dele, ele falou o seguinte, que é hora de mudar a rota. E para quem já acredita que está na rota certa, tem que acelerar e jogar. Então é isso mesmo que tem que fazer, tem que acelerar, tem que jogar. Isso aí também é uma mensagem subliminar em relação ao jogo do Davi, sim, porque eu acho que com todos os erros, com todos os acertos, com todas as opiniões divididas, ele tá jogando, de uma certa forma ele tá jogando, ele não tá ali passando férias, não tá ali curtindo, né? Então eu acho que essa frase, né, vou repetir aqui de novo, que é assim, é hora de mudar a rota. E para quem já acredita que está na rota certa, tem que acelerar e jogar. A verdade é essa, né? Vamos mudar de assunto aqui para falar um pouquinho sobre a desclassificação da Vanessa, né, que aconteceu, que todo mundo já sabe, o assunto já foi amplamente discutido e debatido na internet, mas claro que aqui nos 5 minutos de fama a gente não poderia deixar de falar. Para quem não lembra, a Vanessa se alterou um pouco na última festa que teve, né? Ela bebeu um pouquinho além da conta e aí ela foi pro quarto, e lá no quarto ela ficou apagando e acendendo a luz, estava bem descontrolada, a gente viu pelas imagens que a internet mostrou, o próprio programa também mostrou, a gente viu que ela estava bastante descontrolada, e aí num determinado momento ela bate na perna do Davi, né, ela dá ali uma espécie de soco, um tapa, enfim, e que incomodou o Davi, obviamente. E aí ele foi no confessionário, reclamou, lá no confessionário ele falou que se sentiu agredido, e logo depois a Vanessa foi chamada no confessionário e deixou o programa. Eu acho que disso tudo que aconteceu, desse episódio todo, o mais importante da gente perceber é o seguinte: e se fosse ao contrário? É muito importante nesse tipo de reflexão, né, desse tipo de episódio que vai gerar um tipo de reflexão, a gente pensar e se fosse o outro, né? E se tivesse acontecido com o outro? E se a Vanessa tivesse deitada e de repente o Davi tivesse ido lá bêbado, porque a Vanessa estava assim, bêbada, descontrolada por conta da bebida, e aí tivesse batido ou encostado a mão com um pouco mais de força na perna da Vanessa? Que tipo de proporção isso não iria tomar? Então, as regras do programa são muito claras. É importante que a gente, mais uma vez, faça essa observação aqui, como também já foi feita em vários veículos de comunicação, no próprio programa. Não foi o Davi que eliminou, ou melhor, que desclassificou a Vanessa, foi o programa, foram as regras do programa. Então, a Vanessa, ela tinha conhecimento das regras do programa e ela acabou descumprindo uma dessas regras e, consequentemente, ela foi desclassificada. E aí, eu volto a falar, né? E se fosse ao contrário? Eu acho que num programa de alcance gigante como é o Big Brother, muitos assuntos são levados ao público, né? São levantadas essas pautas, né? Mas assim, é muito importante a gente, como eu falei, se colocar no lugar do outro e também ver a questão do respeito, porque muito se fala em respeito na casa, muito se fala sobre o lugar da mulher, o lugar do homem, o empoderamento, a minha posição é assim, nós temos direitos iguais. Sim, todos temos direitos iguais, eu acho que todos somos iguais, mas não só nos direitos, também nos nossos deveres. Então é dever da gente ter respeito ao outro. Quando a gente fala de Big Brother, eu falo isso aqui no nosso programa várias vezes, a gente está falando do jogo, do participante. Ah, o Rodriguinho foi o vilão, o fulano fez assim, o fulano fez assado.
engraçado, mas isso é dentro do jogo, né? Isso faz parte, vamos dizer assim, do entretenimento, da brincadeira, da situação toda. A gente não pode trazer isso para o mundo real. Então, eu vi muita gente falando negativamente do Davi, eu vi muita gente falando negativamente da Vanessa, e eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que as pessoas precisam ser maduras o suficiente. Talvez a internet ela roube um pouco da maturidade de muita gente que se esconde atrás de perfis para atacar os outros. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência sobre o respeito. Antes de qualquer tipo de agressão física, sim, a Vanessa faltou ao respeito com um ser humano, né? Ela faltou com respeito em relação ao Davi, e isso a gente não pode negar que aconteceu sim. Independente de ser homem, independente de ser mulher, independente de ser o que for, a gente precisa aprender com urgência a se respeitar. E, claro, respeitando, o respeito ele existe a partir das nossas diferenças, a partir das diferenças que a gente enxerga no próximo. Então a gente precisa, antes de tudo, respeitar a si mesmo e depois respeitar ao próximo. Eu acho que essa foi a mensagem principal, né, desse episódio lamentável que aconteceu. A própria Vanessa, a gente vai mostrar agora as imagens, a própria Vanessa não esperava que fosse ser eliminada, desclassificada da forma como ela foi, eliminada também, né? Por que não? E aí, ontem ela fez o primeiro pronunciamento, ela gravou o primeiro vídeo e compartilhou nas redes sociais, explicando como é que ela tá nesse momento, como é que foi essa saída e como é que vai ser daqui pra frente. Olha só. Oi, gente, desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias têm sido bem difíceis pra mim. Eu tô assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque pra mim sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que eu sairia dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro. Nunca foi minha intenção, nunca. Todos nós erramos, acertamos como sociedade. Eu me incluo nisso, mas o mais importante é a gente entender que a gente está num processo de aprendizado constante para a gente evoluir. E eu quero muito evoluir. Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, a minha família, a minha equipe. Vocês estão comigo há 23 anos de carreira que eu tenho aqui. Obrigada a cada um que me conhece, não me conhece. Obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês. Em breve eu volto aqui. Quando eu me organizar internamente melhor, eu volto com muito mais pra vocês, pra gente, e com boas novas. Um beijo. A gente aqui dos 5 Minutos de Fama deseja tudo de melhor para Vanessa, que ela volte ao mundo real, que as pessoas, como eu disse, respeitem, né, o que aconteceu e, claro, o que aconteceu no programa ficou no programa, o que aconteceu no reality ficou no reality. Só uma observação aqui, eu acho que para as próximas edições, né, já que Big Brother foi renovado até o BBB 27, a gente precisa também compreender o seguinte: tem muito camarote que ultimamente tem entrado no programa se achando diferenciado, se achando assim, porque eu sou artista, eu sou camarote, eu sou diferente do Pipoca, eu sou diferente do Puxadinho. Esse tipo de classificação faz parte sim das dinâmicas do jogo, mas não é para ser levada ao pé da letra a partir do momento em que, quando todos cruzam o gramado, todos são participantes do jogo, todos são iguais. E nessa edição a gente viu muita gente se destacando por conta disso, né? Aquela menina primeira, Vanessa Lopes, que saiu porque era personalidade da internet, então ela, né, o ego era bastante, né, inflado, assim, era bastante, ela era uma pessoa bastante difícil por conta do que ela era aqui fora. Depois a gente teve o próprio Rodriguinho também, com um comportamento completamente de desleixo, de desprezo em relação a alguns dos participantes da casa, que não faziam parte do grupinho dele. Porque eu sou artista, porque eu posso comprar isso, posso comprar aquilo. A própria Vanessa também já fez esse discurso, já tinha feito esse discurso na casa a respeito de ser diferenciada por ser camarote, e Yasmin acabou indo nesse bonde, né? Nesse bonde dos camarotes aí, que deixaram, né, a coisa subir a cabeça. Mas não é assim. Camarote cruzou o jardim, cruzou o gramado, é Big Brother como
qualquer outro. E isso precisa ficar muito claro e também as regras acabam valendo para todo mundo, né? Afinal de contas, não existe privilégios entre camarotes e pipoca e puxadinho, nada disso. Só essa observação aqui. Hoje a gente vai estrear um quadro aqui no nosso programa muito legal, que a gente já estava para estrear há algum tempo, mas hoje a gente teve motivo de sobra para trazer, né, tudo aquilo que o pessoal anda compartilhando na internet. Tem muita coisa engraçada, lá dentro da casa tem muitos acontecimentos, tem muita coisa acontecendo, mas aqui fora, no mundo de verdade, também tem muita coisa acontecendo. Chegou a hora da gente saber o que o Brasil está postando. Desculpa! Solta! Para! É o Davi que tá dormindo, Vanessa. Davi, desculpa, Davi. Desculpa, Davi. Desculpa. Vai. Eu tô bem louca. Tira a saia. Sim, eu me senti agredido pela Vanessa Camargo ontem à noite. E por questão desse tapa, eu quero que ela seja expulsa do programa. Nós recebemos agora uma denúncia de agressão por conta deste tapa, dessa agressão e da denúncia dele. Você vai ter que deixar o Big Brother agora. O que aconteceu com você, Vanessa? Um assunto entre... Não, mas a gente só quer saber o que aconteceu, querendo ou não, ela é querida por todo mundo, é só por isso mesmo. Ela te agrediu? Isso pra mim é maldade já na cabeça da pessoa. Fiquei puta real agora. Ai, cara, eu juro, eu tô odiando tomar banho aqui. Só tô tomando banho porque a gente tá sendo filmada. Eu também, Vitube, um abraço. Agora eu te entendo, Vitube. Cara, é muito ruim tomar banho de biquíni, cara. Eu tava assim, nossa, que sem noção. Eu tomaria banho, tipo, 5 vezes por dia. Como assim? Posso falar? Fica sabonete. Óbvio. Atenção, VIPs. Todos vestidos e aquáticos. Quê? Vestidos e aquáticos? De aquáticos? Todos vestidos E aquáticos? Eu vi aquáticos. Eu também aquáticos. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Ele falou VIPs, foi? Mas falou lá na cozinha. Todos vestidos e não sei lá o quê. Ah, pra ir pro quarto. Mas vestidos o quê? Sei que lá, áticos. Pois é, vocês viram aí, né? As pessoas são muito inteligentes e eu acho que o espírito do programa é esse, é de comédia, é da gente tirar sarro também com as situações que acontecem lá dentro e levar tudo na flauta, levar tudo assim com mais leveza. Afinal de contas, é entretenimento, né, gente? A gente não tá aqui decidindo a nova ordem mundial e muito menos estamos debatendo a paz mundial. A paz precisa acontecer para todo mundo, obviamente. O Big Brother é uma reprodução do mundo real, mas a gente precisa pegar um pouco mais leve, principalmente o pessoal da internet. Segue o exemplo aí dessa galera que faz todo mundo rir com essas esquetes divertidíssimas, né? Esse poço de criatividade que todo mundo tem e que eu acho muito legal. Bom, gente, o programa tá terminando. A partir de agora são 13 participantes dentro da casa. O jogo tá ficando disputadíssimo. A partir dessa saída do Michel, como eu falei no início aqui do programa, o que mais vai implicar é a permanência do Davi e também da Alane, que vai incomodar bastante. O Davi já é alvo certo de muitos jogadores lá dentro, como a Yasmin, como a Leide, né, que resolveu aparecer. Eu que estava apostando tanto na Leide, achei que ela fosse aparecer de forma positiva. Que vexame, aquele barraco que deram na noite de anteontem, né, na madrugada, foi uma coisa horrível, mas assim, faz parte do jogo, né? Cada um tá ali aparecendo da maneira que acredita ser a melhor. Ontem teve ainda uma atualização do prêmio, exatamente. O Michel rodou a roleta lá do patrocinador e o prêmio passou, gente, para 1.650.000. Só para fazer aqui uma observação, uma lembrança que nessa semana lá o Zero voltou para a roleta, viu? Então assim, pode ser que algum participante eliminado deu o azar tremendo e o Zero acabe caindo zero e o prêmio não seja atualizado. Mas a gente vai torcer para que esse prêmio continue rodando, continue aumentando. Afinal de contas, a expectativa é para que esse prêmio seja o maior do reality até o momento. E vai ser sim, viu, gente? Eu tô aqui levando fé que vai ser sim. Bom, o programa chegou ao fim, os 5 Minutos de Fama chegou ao fim. Quero agradecer o seu carinho, quero agradecer a sua audiência. A gente continua ligado em tudo que acontece na casa mais vigiada e mais comentada do Brasil. E o nosso encontro aqui é na próxima quarta-feira com o eliminado da semana. A gente se vê. Até lá!